Você já foi ferido por alguém, já se magoou, foi ofendido e teve dificuldade em perdoar? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Nós estamos no quarto e último vídeo da série Teologia e Emoções e queremos falar sobre perdão como um estilo de vida. Boa parte das nossas emoções, dos nossos conflitos tem a ver conosco, com a realidade da vida, e nem sempre nós conseguimos equalizar isso. Mas boa parte dos nossos sofrimentos sempre envolve uma outra pessoa. E eu gostaria de falar sobre a teologia da reconciliação. Ensinar que o perdão, para nós que somos cristãos, ele não é opcional, mas é um reflexo daquilo que já experimentamos em Deus por meio de Cristo Jesus. É um reflexo da reconciliação que recebemos em Cristo e por isso nos reconectamos com Deus. É verdade, o perdão não é algo fácil, mas é o caminho do discípulo de Jesus e é o caminho também para muitas soluções que nem sempre são possíveis, pensando que o relacionamento precisa dos dois concordarem. Então eu gostaria de conversar com você sobre isso e pensarmos sobre o que é o perdão, a base do perdão, perdão como decisão e perdão como estilo de vida. Bom, se você não me conhece, eu sou o pastor e professor Roberto. Você está no canal do Hangar 6, o Instituto Cristão de Educação e Cuidado, onde nós procuramos mostrar a verdade bíblica de uma forma mais simples e mais prática para o nosso dia. Procuramos trazer verdades que vão transformar a nossa vida, os nossos relacionamentos, gerando um grande impacto, muito mais do que aquele intelectualismo acadêmico. É importante estudarmos, mas é importante também nós trazermos para o nosso dia e para o nosso mundo as verdades de Deus. Então, a grande pergunta é sobre perdão. Como você lida com isso? Perdão como um estilo de vida. É esse quarto vídeo da série Teologia e Emoções. Bom, nós começamos falando sobre a base do perdão. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, Paulo vai dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Em Efésios 4, verso 32, nós temos uma orientação e um mandamento. Perdoem-se uns aos outros como Cristo promoveu esse perdão. Então, Deus nos perdoou em Cristo. Então, a base do perdão não é uma opção, ela é um mandamento. E por isso que a oração de Jesus toca nesse assunto quando nós estamos falando sobre relacionamento. A oração de Jesus, ele começa falando sobre relacionamento. Trazer essa ideia de Deus para um âmbito mais próximo, mais relacional. Não aquela ideia religiosa de um Deus poderoso, soberano, mas que está distante de nós. Por isso Jesus começa a oração trazendo essa nova perspectiva, chamando Deus para esse âmbito mais parental, mais próximo, familiar, Pai Nosso. E dentro dessa construção, ele vai trabalhar, além desse relacionamento, essa questão de que é plural, não é apenas para o indivíduo. Eu preciso entender Deus como pai de uma grande família, onde o outro também faz parte. E desenvolvendo a oração, ele vai dizer que nós devemos nos relacionar com Deus, esperando esse perdão, porque nós praticamos esse perdão. E aí ele cita a frase conhecidíssima na oração do Pai Nosso sobre perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Agora, por que isso? Porque do ponto de vista bíblico, perdão não é um sentimento. E esse é o segundo aspecto que eu gostaria de comentar aqui com você. Perdão é uma decisão. Então nós escolhemos perdoar, nós decidimos não manter no nosso coração aquele débito. Então imagina que eu te devo algo. Eu te magoei, te ofendi, feri, de alguma forma
criou-se uma tensão e um dano. Eu tenho uma dívida e o seu coração cobra isso. Cobra pelo reconhecimento e o pedido de perdão, que nem sempre acontece. Cobra e fica na expectativa de uma justiça sendo feita por alguém que possa reconhecer o erro e punir aquele que feriu, no caso eu. E o que é o perdão? O perdão é entender que eu preciso soltar essa dívida. Eu preciso liberar o outro dessa dívida porque Deus me liberou. Eu tinha uma dívida maior para com Deus e por meio de Cristo Jesus, essa dívida não é mais cobrada de mim. E o perdão é exatamente isso, é deixar de cobrar do outro uma dívida. E entenda isso, não é minimizar a dor, não é negar o episódio, o sofrimento, mas é não cobrar mais. É entregá-lo a Deus e dizer: Senhor, o Senhor ouviu, o Senhor Deus viu, e eu decido hoje, e conto com a tua ajuda, liberar tal pessoa dessa dívida para comigo. Não esperarei mais um ato de consideração, de respeito. Não vou esperar mais desta pessoa, não vou cobrar mais dela. E isso, irmãos, nós precisamos fazer, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão. E não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, eu o ofendido. Uma vez também fui ofensor diante de Deus. E porque eu fui perdoado, eu estendo esse perdão. O que é que alguém pode fazer por mim é que eu não tenha recebido de Deus. Então, o mesmo perdão que eu recebi de Deus, eu estendo ao outro. E a terceira verdade é que o perdão, além de ter essa base em Deus que nos perdoa, tendo essa ordenança de nos perdoarmos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou, nós temos essa compreensão e essa verdade bíblica de que perdão é uma decisão, não é um sentimento, é uma escolha. Isso não tem a ver com negar a dor ou minimizar o sofrimento, mas é direcionar a Deus. Eu não direciono mais para quem me feriu, eu direciono isso a Deus. Deus, o Senhor viu, o Senhor estava presente, o Senhor sabe de todas as coisas. Agora me ajude a perdoar, porque quem não perdoa acaba criando um elo de ligação com o ofensor e ele arrasta esse ofensor para onde ele for. E esse ofensor, a pessoa que o ofendeu, que o magoou, vai caminhar dentro dessa pessoa. Por isso o perdão tem que ser visto como um estilo de vida. E Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, Jesus também falando sobre o perdão, ele é indagado: tá bom, Deus, Senhor Jesus, eu já entendi essa questão do perdão, mas quantas vezes eu devo perdoar? E a resposta de Jesus é perdoar 70 vezes 7. Não é um número específico, não tem a ideia que não é um número místico, mas representa a necessidade de perdoar repetidamente, sem guardar ressentimentos. Esse número que é utilizado, ele usa o simbolismo da própria cultura judaica do 70 e do número 7, indicando completude, é um perdão completo. Então, o perdão não é uma exceção para o cristão. Se eu sentir, eu perdoo. Dependendo da situação, eu perdoo. Não, é uma prática contínua. E é muito difícil. O perdão não é algo fácil, mas é o único caminho proposto por Jesus para os seus discípulos. Por isso nós precisamos orar e pedir ajuda de Deus, mas lembrar-se diariamente de como nós fomos perdoados. Essa ação prática de nos lembrarmos que nós também ferimos, nós também magoamos, nós também fomos perdoados. Então nós precisamos estender esse perdão. E se somos conscientes de algo que fizemos que trouxe dano a alguém, nós precisamos pedir perdão. E nós precisamos aprender a nos perdoar
também, que é um outro desafio. Ore, uma aplicação prática aqui, ó. Ore pela pessoa que ofendeu você como um exercício de libertação, como um exercício de soltar essas amarras. Deus, fulano me fez mal, mas eu estou colocando diante do Senhor e eu libero essa pessoa da minha vida. Que ela siga o caminho dela, que ela trate com o Senhor e o Senhor mesmo trate com ela. Aquilo que ela deve não é mais a mim, é ao Senhor. E faça esse exercício de falar para Deus, e quantas vezes forem necessário. Faça do perdão parte do testemunho da sua vida de alguém que nasceu de novo. E, se possível, dê um passo de reconciliação, uma mensagem, uma oração ou um gesto de perdão. Porque, como eu disse, nós não só somos feridos, mas nós também ferimos pessoas. Perdão como estilo de vida tem a sua base na teologia da reconciliação. Deus nos reconciliando consigo mesmo por meio do perdão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.